Iniciaremos o nosso período da manhã com o 7º painel, com a apresentação das boas práticas de gestão identificadas no processo de avaliação no Programa da Excelência na Gestão no ciclo 2012, critério 2. Convido o Instituto Nacional de Tecnologia, INT, do Rio de Janeiro, para apresentar o critério 2.2, modelo FNQ 1000 pontos. Chamando ao palco a senhora Maria Tereza Garcia Duarte. Bom dia a todos. Muito obrigada, é uma honra para o INT estar aqui apresentando uma prática de gestão exitosa. Agradeço a presença de todos tão cedo aqui. Esse aqui é um roteirinho básico da apresentação. Eu sei que alguns conhecem o INT, mas nós temos pessoas novas aqui que não conhecem o INT, então eu vou dar um resuminho do que é o INT. O INT é uma das entidades fundadoras e participa dos processos da BIPT desde 1994, sediou muitos dos eventos da BIPT lá no INT. Começamos em 94, eu acho, com o professor Lindolfo, e o INT sempre apoiando a BIPT e participando com a implementação dos relatos de gestão. Para os novos, então, o INT é um instituto quase centenário, fez 90 anos ano passado. E vou rodar aqui. O que implantes ortopédicos, preservativos masculinos, embalagens, nanomembranas, luvas cirúrgicas, cachaça, biocombustíveis, fetos, fósforos, capacetes e pãezinhos têm em comum com catalisadores automotivos, cadeiras de rodas e bactérias? Todos estão ligados ao Instituto Nacional de Tecnologia, que se empenha na pesquisa tecnológica a serviço do desenvolvimento do país. Ou seja, o INT, como todos nós aqui, é um instituto multidisciplinar. Com 90 anos, muitas áreas de competências foram desenvolvidas. O INT se posicionou dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir da década de 80, e sofreu todos os impactos que os órgãos públicos vieram sofrendo ao longo dos últimos anos. Com uma demanda crescente e com uma redução de recursos humanos. A redução de recursos humanos nos leva, com demandas crescentes e com competências crescentes dentro do Instituto, você tem que se perguntar como é que você vai enfrentar, como é que você vai enfrentar esses desafios. No INT, a direção vislumbrou e visualizou que a alteração do modelo de gestão e a implementação de um modelo de gestão mais robusto e mais atrelado às necessidades do setor privado iria ao encontro das competências do INT, ao encontro da missão do INT, que é estar junto do setor privado, junto da indústria, mas cumprindo o seu papel de Estado. Então, partimos para a identificação de metodologias. Algumas a gente já vinha vindo dentro do próprio processo da BIPT, identificando. O BSC, que é a metodologia que o INT adotou, foi alvo de várias, e ainda é alvo, né, Bibiana, de cursos e palestras dentro do processo da BIPT. Ontem nós vimos o Silvio, do Senai, né, de Senai Materiais de Santa Catarina, né, aplicando. Bom, então, os antecedentes e motivação da implementação do BSC no INT e de um modelo de gestão estratégica baseado no BSC, como eu disse, são oriundos de uma demanda crescente, recursos humanos carentes e uma competência estabelecida ampla e diversificada. Então, você tem que focar a instituição, você tem que melhorar os seus processos para trazê-los de uma forma mais eficiente para atender uma demanda crescente. Esse é o cenário que o INT se viu ao longo do final dos anos 80, ao longo dos anos 2000, mas muito mais intensificado de 2005, 2007. Tá? Então, a motivação principal é promover uma cultura orientada para resultados,
com agilidade no atendimento às demandas do mercado, se preparando para o futuro com uma linguagem contemporânea. Quer dizer, tratava-se de construir um mapa para o INT, um mapa para o futuro do INT, uma instituição com 90 anos. Isso aqui eu estou trazendo para vocês como é que foi esse processo. Esse processo no INT ele começou em 2010, segundo semestre de 2010, e nós levamos mais ou menos um ano construindo o BSC do INT. Você desenvolve a estratégia, traduz a estratégia, alinha a organização, planeja as suas operações, executa alguns processos e aí você faz o monitoramento e o aprendizado e a adaptação e testa o seu modelo como um todo. Né? Como é que isso foi adaptado, então, para o INT? Tá? Estabelecemos a missão e a visão para o INT em 2021, que é o ano em que o INT completa 100 anos. Tá? Construímos o BSC do INT. O BSC, só para relembrar, o mapa, os indicadores, as metas, as iniciativas. E, no caso do INT, o INT é composto de 21 divisões. Essas divisões têm mais seções, setores, etc., etc. Mas nós fizemos o desdobramento, o alinhamento da organização por meio de painéis de contribuição. Foram 10 de divisões técnicas e 11 de divisões de gestão. Além disso, nós também estruturamos uma ferramenta chamada gestão de portfólio. O INT conduz, em média, ao ano, cerca de 370, não são projetos, nós criamos uma terminologia, um conceito, que são entregas técnicas. São aquelas entregas à sociedade que envolvem recursos, que envolvem ou uma prestação de serviço de longo prazo, aí no caso, a gente pode dizer 6 meses a 1 ano, ou envolvem projetos de P&D. No caso, eles não envolvem, o nosso conceito de entrega técnica não está incluído projeto de infraestrutura e nem está incluído projeto de capacitação. O INT se beneficiou muito nos últimos anos do CT Infra e dos vários programas de governo para capacitação e para estabelecimento e modernização da sua infraestrutura. Isso não é uma entrega técnica, isso é um programa que o INT se engaja para trabalhar e fazer as suas entregas. Então, nós fizemos uma ferramenta de priorização dessas entregas técnicas, que a gente chama de gestão de portfólio. Fizemos um diagnóstico de prontidão de processos, que é o quanto os nossos processos de apoio estão prontos para atender a estratégia. E estabelecemos um modelo de reuniões de análise e estratégia e de reuniões de acompanhamento mensais. E estabelecemos o nosso modelo, esse nosso modelo ele rodou completamente pela primeira vez em 2012. Em 2011, a gente concluiu ele, em 2012 ele rodou inteirinho, vocês vão ver a dimensão dele. Né? E a primeira RAI do ano, que a gente realiza em janeiro, essa RAI ela é uma RAI de aprendizado, é uma RAI de adaptação das demandas e das alterações que vêm do ano anterior. A missão do INT, que foi definida, então, em 2010, ela foi adaptada, a gente deu um destaque à questão da promoção da inovação, sendo que o INT trabalha com inovação desde 1921, mas aqui ela agora está bem identificada na missão. A visão ser reconhecido como referência nacional até 2021 em P&D tecnológico para a inovação. Quer dizer, a gente está atrelado. Quando a gente fala inovação, a gente diz... O que a gente quer dizer aqui é o seguinte, a gente está e é parceiro da indústria nacional. Esse aqui é o mapa do INT, a tradicional, com as suas perspectivas, os seus objetivos estratégicos, etc. Tá? E agora, então, eu vou entrar propriamente como é que isso foi implementado e a ferramenta principal de implementação, que é o foco da nossa apresentação aqui, da seleção da boa prática, que é o Executive Strategy Manager. Tá? Isso aqui é a síntese, vamos dizer assim, de todas as reuniões. Ele pode parecer simples,
ele parece assim, simples, é um cronograma, mas aqui, por trás de todas essas reuniões, vocês podem imaginar a quantidade de trabalho que há, a quantidade de resistência que ocorre, é claro, um processo desse ele não ocorre sem resistência, né? Você instituir reuniões mensais em que você tem que fazer uma avaliação dos seus indicadores, uma avaliação das suas iniciativas, com análise, trazendo conteúdo, dizendo por que está funcionando e por que não está, por que aquela iniciativa está atrasada, isto não é fácil. Os nossos pesquisadores não gostam muito de, vamos dizer assim, eu diria que é uma interferência no processo de trabalho deles. Mas, lá no INT, eu acho que de uns 6 meses ou 8 para cá, eles cada vez mais conseguem perceber que dá muito trabalho implementar. Mas, depois que está implementado, é muito fácil rodar. Então, eu acho que a gente pode dizer que a gente está bem. Felizmente, hoje eu tenho aqui o diretor do INT e um coordenador aqui sentados, e eles podem, talvez, dizer, de uma certa forma, dar um testemunho de como é que esse processo no INT está sendo acatado pela casa. No INT, esse processo, na metodologia, vocês sabem que isso é um processo, eles chamam de top-down. No INT, ele não é top-down. Ele é top-down, mas ele também é down-top. A gente colhe informações, nós realizamos reuniões. Uma das reuniões que está aqui, que é a reunião anual de análise e revisão da estratégia, nós reunimos 100 pessoas uma vez por ano. Nessa reunião, nós fazemos um levantamento daquelas demandas e daquelas questões que estão impedindo o bom andamento ou o bom entendimento, porque nós devemos ter em mente que o mapa é uma peça de comunicação da estratégia. E no INT ele funciona como uma peça de comunicação da estratégia. Nós aqui, no nosso cronograma, vocês estão vendo aqui embaixo, formulação e comunicação, nós temos o congresso interno, onde todas as divisões técnicas e de gestão apresentam os seus painéis. Apresentam os seus painéis com os seus resultados, os seus indicadores. Tudo isso está registrado na nossa ferramenta, que é o SM. Eu vou dar agora para vocês, eu não tenho a pretensão de que vocês leiam os próximos slides, então ninguém precisa se preocupar, é mesmo para dar uma informação de como é que é o sistema. O Executive Strategy Management é uma ferramenta fácil, rapidamente as pessoas se adaptaram a ela não impõe dificuldades, ela é aberta, nós estruturamos ela com acessos diferenciados, mas nós temos uma senha e um usuário livre para consulta, ou seja, qualquer pessoa do INT, se colocar essa senha e entrar com esse usuário INT, ela vai ter acesso e vai ver todos os painéis e todos os mapas e todos os objetivos, iniciativas e resultados do INT. Essa aqui é a página pessoal, é a que você seleciona, né? Você seleciona o que você quer ver quando você abre o programa. Essa aqui é a minha página pessoal. Tá? Para o período, aqui está tudo medidinho, os indicadores aqui verdinho, azulzinho, mas essa aqui foi a do final do ano. Nós agora já estamos no primeiro trimestre, e ainda está vazio, a gente tem que saber, até o final de março, isso aqui tem que estar já atualizado com o primeiro trimestre de 2013. Certo? Aqui são alguns indicadores. O mapa do INT tem 42 indicadores. Tá? Tem 20 objetivos. Objetivos com iniciativa são 17, e objetivos sem iniciativa, que são os 2 da perspectiva de clientes e sociedade, eles não têm iniciativas, têm só indicadores. Isso aqui é uma página que a gente chama de visão de reunião, quer dizer, quando a gente vai conduzir uma reunião de análise da estratégia, essa é a página sobre a qual a gente trabalha. Né? No INT, os objetivos têm o que a gente chama de guardiões, os guardiões são do corpo de direção, certo? E os indicadores e iniciativas têm responsáveis. Nós, tanto quanto possível, estamos buscando cada vez mais trazer outros atores para essa atividade de responsabilização pelo indicador e pela iniciativa. Ou seja, não ficarmos aqui
só com o dirigente, o gestor, ou só com o mais ligado ao processo, né? Trazer pesquisadores também, e eles estão, não preciso dizer, saindo muito bem na sua atividade de responsáveis, seja por iniciativa, seja por indicadores. Isso aqui é um objetivo estratégico, né? Aqui é para vocês terem um exemplo. Toda essa sinalização e a padronização disso, isso é acordado, né? Nós estabelecemos a forma como a gente se mede, né? E nós preferimos optar, em resumo, é o seguinte: você tem que marcar sempre, o que orienta a marcação do objetivo é o indicador, e você tem que ficar sempre com a pior marcação de indicador. Quer dizer, se você tem 3 indicadores medindo aquele objetivo, se um estiver amarelo e 2 verdes, o seu objetivo fica amarelo. Amarelo é atenção, amarelo significa que você está 5% abaixo da sua meta naquele trimestre. Aqui é uma iniciativa, tá? A iniciativa ela tem a sua descrição aqui, e você acompanha aqui as etapas. Nas etapas, você pode inserir comentários, você tem um responsável, e você pode anexar a documentação atrelada àquela etapa, e aí, então, você pode acompanhar o desenvolvimento do prazo daquela etapa e da qualidade da execução dela. Os principais resultados para a NT, já agora chegando ao nosso fecho, né? O INT participa do processo do Programa Excelência em Gestão e dos processos da BIPT, como eu disse, desde 94 no início, mas o Programa Excelência, a Bibiana, começou em 99, né? Em 99 foi o primeiro relato de gestão que o INT fez. Portanto, o INT fez relato em todos os ciclos do Programa Excelência na Gestão. E este ano foi o melhor resultado do INT. Ontem eu ouvi um palestrante, eu acho que foi do Fundação Nacional da Qualidade, que ele conseguiu atrelar processos a todos os critérios, menos estratégia e planos. Não me lembro qual foi, acho que foi do planejamento, né? Estratégia e planos, acho que a gente está mostrando aqui pelo desempenho do INT dentro do modelo de excelência. Estratégia e planos é fundamental para que você consiga conduzir os demais critérios e os demais processos com alinhamento e no sentido da obtenção de bons resultados. Acho que vocês vão ver agora, o INT consegue e está focado e mostra os seus resultados para a sociedade. Espero que vocês compartilhem, vou compartilhar com vocês uma apresentação que foi organizada para o Congresso Interno do ano passado, em outubro. Ela está editada, com alguns pontos, mas vamos lá. O Instituto Nacional de Tecnologia apresentou uma novidade para combater o desperdício de frutas e de legumes. Pensando no prejuízo, o Instituto Nacional de Tecnologia no Rio e a Embrapa resolveram criar embalagens sob medida. A partir de hoje, vamos ter um laboratório para identificar os percentuais de nicotina, alcatrão e monóxido de carbono nos cigarros vendidos no país. Esses ingredientes fazem mal à saúde, por isso é importante saber se a quantidade declarada pelos fabricantes realmente é a mesma que o produto tem. O laboratório foi montado no Rio de Janeiro, em cooperação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anderson conquistou o recorde sul-americano após o desenvolvimento de um novo suporte. Na verdade, essa história começou há uns 3, 4 anos atrás. O Wanderson nos procurou.
todo mundo ouvindo? Instituto Nacional de Tecnologia. Instituto Nacional de Tecnologia. Do Instituto Nacional de Tecnologia. O Instituto Nacional de Tecnologia. Instituto Nacional de Tecnologia. Instituto Nacional de Tecnologia. Do Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para ajudar mães cegas, pesquisadores do Rio de Janeiro desenvolveram uma técnica incrível. Aquele momento mágico da ultrassonografia durante a gravidez também já pode ser compartilhado por gestantes que não enxergam. É uma tecnologia nova. O trabalho premiado internacionalmente é feito no laboratório do Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora a história de pesquisadores que driblaram as dificuldades para trabalhar no Instituto Nacional de Tecnologia, uma referência na área. Olá, bem-vindos ao INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, uma grande estrutura de pesquisa com vários laboratórios e equipamentos ultramodernos. Esse espaço faz diferença para a ciência no Brasil. Meu cabelo tá bonito. Tá rindo. Olha que coisa. Te trouxe no Instituto Nacional de Tecnologia. Diz-me uma coisa, qual é o trabalho do Instituto mesmo? Nós temos 10 horas de atuação, com foco em saúde, petróleo e gás, biocombustíveis, petroquímica, saúde e tecnologias sociais. Calma, que presta atenção. É isso, acho que o INT, focando, que no nosso mapa o foco de atuação foi o nosso grande desafio, né, e trazer resultados para a sociedade, se mostrando um parceiro da indústria, se mostrando um parceiro do governo na elaboração de políticas e na sua execução. Muito obrigada. Tá? Qualquer coisa, Maria Tereza, lá no INT. Agradecemos, senhora Maria Tereza. Pode retornar ao seu lugar. Obrigada. Convido agora a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, SECTI, do Amazonas, em Manaus, para apresentar o critério 2, modelo GES Pública, 250 pontos. Convido a palco o senhor Moisés Israel Belchior de Andrade Coelho. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Moisés. Estou representando a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas. E vou apresentar um pouco da nossa boa prática de 2011, que foi recomendada. SECT. Em 2011, a SECT estabeleceu uma prática para avaliar as necessidades externas à organização, utilizando um boletim de indicadores estaduais e relatórios de indicadores de CTI do Estado. O objetivo da implantação foram dois objetivos, na realidade. O objetivo geral foi melhorar o sistema de indicadores, visando o monitoramento do seu ambiente organizacional, identificando as oportunidades e riscos atuais e futuros que possam influenciar o desempenho do sistema público estadual de CTI. Então, são dois objetivos, sendo um interno e um outro externo. Então, vamos falar um pouco do histórico da implantação. A SECT ela é a gestora do sistema público estadual de CTI. E, como gestora, ela tem duas funções básicas. Uma é monitorar o desempenho das instituições locais de ensino, pesquisa e extensão, e o outro é acompanhar o desenvolvimento dos setores estratégicos de CTI do Estado do Amazonas.
Para fazer desempenhar essa sua função, em 2011 ela criou o DIN, que é o Departamento de Relações Interinstitucionais e Indicadores de CTI, que eu coordeno, e o DIN tem o objetivo de agregar os dados disponíveis e desenhar canais de disseminação das informações. Aqui nós temos o Sistema Estadual de CTI, e em destaque nós temos o Sistema Público Estadual de CTI, que a SECT é a gestora, e ele é formado pelo CETAM, que é o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, pela FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, e pela UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas. Então, quais foram as causas que motivaram a implantação dessa prática? A primeira foi a dificuldade de fornecer informações imediatas. A SECT geralmente está participando de reuniões com o CNPq, CAPES, o próprio governo do Estado, e nós não tínhamos como embasar essas discussões com dados de CTI. O segundo foi o desperdício de tempo e duplicação. Como a SECT ela está muito próxima da FAPEAM, que é a Fundação de Amparo, e a FAPEAM é quem executa praticamente os projetos que a SECT elabora, muitas vezes a FAPEAM e a SECT estavam elaborando uma mesma pesquisa sobre um determinado dado. E sem falar que nós temos limitações dos sistemas existentes. CAPES, CNPq, MCTI, esses sistemas eles não se convergem. Não dá para fazer uma análise em um só local de todos esses dados de CTI. Tudo isso gerava as dificuldades no planejamento e na tomada de decisões. Esse, sem dúvida, foi o principal problema, dificuldade. Muitas vezes nós íamos para essas discussões com o governo do Estado para captar recursos, e o governo dizia, sim, mas qual é a necessidade? Quais são os dados que vocês têm para embasar essa solicitação de recursos? Então, inicialmente, foram desenvolvidos 3 instrumentos para análise de indicadores. O primeiro foi o RI, que é o Relatório Interno de Indicadores. Esse RI está mais atrelado ao SGQ. O segundo foi o Boletim de Indicadores. E o terceiro foi o Relatório de Indicadores Estaduais. Esses relatórios são elaborados pelo DIN, são encaminhados para a Secretaria Executiva Adjunta e, sendo aprovados, eles são divulgados pelo Departamento de Comunicação Científica no site da SECT. Evidente que também são repassados ao secretário de Estado para conhecimento dele. Então, qual a abrangência dessa prática? O Boletim de Indicadores é uma publicação trimestral, com foco em indicadores de CTI estaduais, nacionais e internacionais, ou seja, o boletim ele capta tudo que é relevante em termos de CTI. Então, o DIN faz uma análise de relatórios, como o Índice Global de Inovação, e apresenta esse relatório. E eles são disponibilizados no site da SECT. Já o relatório de indicadores estaduais, ele tem uma publicação também trimestral, só que o foco ele é mais análises do Estado do Amazonas e, algumas vezes, estende-se à região norte. Da mesma forma, é disponibilizado no site da SECT. Então, quais foram os principais desafios superados por essas práticas? Dados altamente dispersos, que nós conseguimos filtrar e especificar para a análise do Estado do Amazonas, sistemas de informações com pouca integração e flexibilidade, descontinuidade dos dados, ou seja, dificuldade de se analisar tendências. Você vai no GeoCaPES, você não consegue puxar tendências, a não ser que você filtre por planilha de Excel. O próprio do CNPq é divulgado de 2 em 2 anos, mas também não dá para fazer diretamente no site uma análise de tendências. Dificuldade de acesso aos dados, por exemplo, patentes, nós sempre tivemos muita dificuldade. O INPI está dizendo que agora, em março, vai sair o portal deles de patentes. E a baixa cultura institucional de planejamento. Nessa época, a SECT ainda estava num período embrionário do GES Pública, e o que ocasionava a ausência de um modelo de gestão, na época da implantação. Então, quais foram os resultados principais? Aqui tem o quadro que é disponibilizado na Secretaria.
E aqui nós vemos o caderno de indicadores de qualidade, que é divulgado para todos os servidores terem ciência do que vem sendo analisado. Aqui tem o portal Ciência em Pauta, né, da Secretaria, que você pode clicar, aberto ao público, qualquer um pode ver o boletim de indicadores, né, e o boletim, todos os números estão disponíveis para consulta pública. E aqui nós temos os indicadores de CTI do Estado, que é outra publicação, com foco para indicadores do Estado do Amazonas. Mas o que acontece? Essas duas práticas, até 2011, até 2012, meados de 2012, elas eram feitas. A partir de meados de 2012, nós abandonamos essa prática. Ou melhor, nós refinamos, ou fizemos uma melhoria. Eu vou apresentar o que vem sendo feito hoje, que fará parte do próximo relatório de gestão. Em meados de 2012, a SECT lançou o Sistema de Indicadores Online de Ciência, Tecnologia e Inovação. Qualquer um pode acessar por esses dois links, do CION ou do Ciência em Pauta. O CION ele é estruturado em 4 áreas temáticas: recursos humanos, recursos financeiros, ações de CIT e ações de inovação. Eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque é um assunto para esse próximo relatório de gestão. Mas eu vou apresentar alguns prints de tela para vocês terem uma ideia de como é que funciona o sistema. Por exemplo, em recursos humanos. Aqui nós conseguimos ver a tendência de alunos matriculados em pós-graduação. Esse dado é captado do GeoCaps direto. Então, se você vai no GeoCaps, você tem que fazer ano a ano para você ter a tendência de alunos matriculados na pós-graduação do seu estado. O CION consegue captar e nós conseguimos ver a tendência e o detalhamento da tendência do sistema. Aqui, recursos financeiros. São dispêndios federais em P&D. Esses dados são captados do portal de transparência pública do governo federal e você consegue ver o detalhamento dos gastos ao longo do período. Ações de CIT, dispêndios com os programas de pós-graduação. Esses dados são retirados da FAPEAM e também do portal de transparência pública do governo. E, da mesma forma, você consegue ver um detalhamento. Um aspecto interessante, por exemplo, da FAPEAM, é que está disponível ao público até o nível de detalhamento de contrato. Então, você consegue ver o gasto por contrato que a FAPEAM paga em desembolsa em cursos de pós-graduação. E aqui, dispêndio das empresas inovadoras. Aqui são os resultados da Pintec. Esses são alimentados manualmente, até porque a Pintec é de 4 em 4 anos. Mas os outros são captados automaticamente. E o que ocorre atualmente na SECT? A SECT passou de 3 publicações em 2011 para 7. Nós temos o Boletim de Indicadores, que hoje ele tem um novo foco. O foco são áreas temáticas. Quem quiser acessar os 2 últimos números, nós fizemos uma caracterização da engenharia no estado do Amazonas. Nós pegamos a graduação e analisamos toda a graduação, desde número de matrículas, evasão, até formandos. E no último número, mais recente, nós fizemos a análise da pós-graduação, o número de discentes, docentes, a avaliação dos programas de engenharia. O semanário ele veio substituir o indicador de CTI. Essa publicação deixou de existir e ela foi substituída pelo CION. E o semanário, hoje, ele faz essa parte. Ele capta... Nós fazemos análise de todas as publicações relacionadas à CTI, em nível nacional e internacional, e são publicadas pelo semanário. O relatório de transparência também é publicado está disponível no site da SECT, e lá tem todo o orçamento da Secretaria, com diárias, passagens, folha de pagamento, contas telefônicas, tudo está disponibilizado ao público. O RI, que eu já falei, está relacionado aos indicadores organizacionais e tem uma relação muito maior com o SGQ. Pesquisa de satisfação interna e externa e o CION. No fundo, o que é o CION? O CION é o seguinte: você tinha o GeoCaps, você tinha a base census do CNPq,
você tem o portal de transparência, e esses sistemas não se convergem. O Cion ele capta todos os resultados para o Estado do Amazonas em uma única plataforma disponível para o público. Isso melhorou completamente o processo de tomada de decisões. Nós tivemos uma discussão há um tempo atrás com o CNPq, que, por meio do Cion, nós comprovamos que, a cada ano, o CNPq vem diminuindo o repasse de recursos para o Estado do Amazonas, enquanto a FAPEAM vem aumentando o repasse de recursos e o investimento em pós-graduação no Estado. E é só isso. Tá? Obrigado a todos. Muito obrigada. Convidamos os demais palestrantes desse painel para comporem a mesa. Minha pergunta vai para a Maria Tereza. Eu gostaria de saber por que o INT optou pelo modelo de avaliação da FNQ e não da Gespública. É uma pergunta de quem não conhece. E assim, eu tenho a impressão que o Gespública ele daria respaldo para as instituições que têm, digamos assim, as dificuldades de execução orçamentária e realização do seu objetivo que exija as leis, né? Todo esse arcabouço legal aí. Por outro lado, as empresas têm mais facilidade para realizar os seus objetivos. Então, por que a UNT escolheu o modelo do FNQ? Obrigada. Bom esclarecer isso. O INT sempre participou no processo da BIPT, fazendo o relatório de 1000 pontos da Fundação Nacional da Qualidade. Fizemos o Gespública algumas vezes, quando ele ainda não era integrado como opção no menu da BIPT. Quer dizer, a gente participava dentro do Ministério do Planejamento. E a forma como o INT entende, se vocês perceberam pela minha apresentação, o INT quer estar próximo da indústria, o INT quer falar a linguagem da indústria. Nós não deixamos de cumprir toda a legislação, muito pelo contrário, nós cumprimos toda a legislação, executamos tudo conforme o governo federal determina, ou seja, conforme estaria, teoricamente, mais adequado no modelo Gespública, mas falando a linguagem do nosso principal parceiro, que é a indústria nacional. Eu acho que a gente conseguiu o melhor dos dois mundos. Nós cumprimos todas as normas, todas as regras, toda a legislação, com ética, com isenção, com imparcialidade, que são os nossos valores, mas falando uma linguagem contemporânea. Eu acho que a maioria dos institutos que estão aqui devem padecer do mesmo problema. A gente precisa se modernizar. A gente precisa estar próximo, falar uma linguagem que o setor privado entenda, senão a gente não vai chegar lá. Acho que é uma visão. Agora, nós temos aqui duas pessoas que também podem ajudar mais nessa resposta, se você quiser mais detalhes. Maria Tereza, bom dia. Eu sou do Tecpar, Paraná. Eu queria que você nos contasse mais de que forma esse modelo de gestão de indicadores ele demonstra os resultados com as partes interessadas no critério clientes. Quais as pesquisas que vocês fazem e comentar sobre as principais desse critério clientes. A nossa perspectiva cliente, como eu disse anteriormente, ela só tem os indicadores, né? Então, as nossas duas categorias de clientes são governo e indústria, certo? Em relação à indústria, o que a gente faz é uma pesquisa de satisfação. Como é que a gente faz essa pesquisa de satisfação? A gente faz essa pesquisa de satisfação por meio da nossa gestão de portfólio. Nós selecionamos entregas no nosso portfólio. O nosso portfólio ele é uma ferramenta com uma priorização, em que você tem entregas melhor posicionadas no mercado e em relação à nossa estratégia, e entregas não tão bem posicionadas em relação à nossa estratégia e à nossa formatação. Então, nós selecionamos entregas ali, em cada uma das divisões técnicas, o que dá cerca de 50
indústrias, vamos dizer assim, e nós, então, fazemos uma pesquisa telefônica. Até o momento, nós fizemos essa pesquisa homemade, como eu estou falando. Por telefone, nós montamos o critério de priorização, tá? E aí nós avaliamos, a nossa pesquisa ela é baseada em alguns dos indicadores que estão no mapa. Um dos nossos indicadores de sociedade é ligado à Pintec também, em que a gente avalia o impacto que as nossas entregas estão tendo para a inovação na indústria. A gente usa lá uma tabela da página 42 da Pintec, em que a gente mapeia esses impactos. Então, tudo isso a gente, nessa pesquisa de satisfação por telefone, é feita, claro, com técnicos nossos capacitados, né, engenheiros que podem dialogar com a contraparte, e a gente, então, faz essa medição. O nosso objetivo, tendo recursos, é fazer essa medição com consultoria externa para que a gente tenha isenção mais garantida. Na parte de governo, nosso indicador é de participação em programas de governo de encomenda e de participação também em fóruns de formulação política. Então, a gente está mapeando e a gente, então, tem que estruturar uma estratégia para participar de fóruns de formulação política relacionados aos nossos focos de atuação. Eu não falei, os nossos focos de atuação são 6. Petróleo, gás e petroquímica, química verde, saúde, tecnologias sociais, defesa e energias renováveis, que tem a ver com as competências do INT, algumas desde 1921. Certo? Então, é nesses focos de atuação que o INT quer ter participação em fóruns de formulação para ajudar, porque o INT tem condições de participar. Ano passado, algumas a gente é chamado. Ano passado, quando estourou o problema de implantes, o INT foi chamado pela Anvisa. Foi no final de semana, na segunda-feira, a Anvisa estava no INT para buscar o suporte e o apoio do INT na busca da solução para o problema de implantes. Então, alguns a gente é naturalmente chamado. Em outros focos de atuação, nós estamos iniciando, então a gente está buscando a maneira de melhor formatar essa participação na formulação. E na execução a gente está participando. Quer dizer, toda a estruturação do planejamento estratégico do INT, ele parte dos programas de governo. Não só da ENCT, do MCTI, mas também parte do Mais Saúde, do Ministério da Saúde, da Política Nacional de Defesa, para a área de defesa, e os outros programas de governo do MIDIC, etc. Não sei se está respondido, ok? A minha pergunta é para Moisés. Não sei se ficou claro, mas talvez eu não tenha percebido, se você falou sobre alguma coisa sobre o grau de satisfação do Sion para o público interno e externo, se foi elaborada alguma ferramenta para identificar isso. Pode repetir? Se vocês elaboraram ou já aplicaram alguma ferramenta para identificar a satisfação do público, tanto interno como externo, com relação ao Sion. O Sion a gente faz avaliação pelo Google Analytics, né? A questão do acesso, permanência, então tudo é realizado pelo Google Analytics. Bom dia, meu nome é Elaine, eu sou da Fiocruz. A minha pergunta é para Maria Tereza. Gostaria se você pudesse falar sobre os desafios da implementação de indicadores e iniciativas para os pesquisadores. Se houve esse grande desafio, como foi enfrentado pelo INT? Bom, como eu disse, obrigada pela pergunta, é bom que a gente pode esclarecer. Como eu disse, nós temos indicadores no mapa corporativo e a estratégia do INT do mapa corporativo se desdobra em painéis. É top-down, né? Então, nós definimos alguns indicadores que nós designamos apropriadamente indicadores top. Eles têm que preencher. O painel de contribuição deles, eventualmente, tem 2 iniciativas e 3 indicadores, mas eles têm 8 indicadores top que eles têm que preencher e encaminhar para compor o mapa corporativo. São indicadores que compõem o mapa e a gente não pode abrir mão de ter essa informação vinda direto da unidade produtora, que é a unidade executora do INT. Tá? Os outros indicadores de gestão a gente busca nas unidades de gestão com os responsáveis. Tá? Eu tenho uma pergunta para o Moisés também. Posso fazer? Bom, Moisés. Como é que vocês buscam a informação do GeoCaps? Vocês têm por planilha? Como é que vocês executam? Porque um grande problema
de sistemas de gestão do SM é a alimentação dele. Como é que vocês buscam? Então, a busca do GeoCapture, do CNPq no caso o Census, né, do portal de transparência pública do governo federal, assim, eu não sou da área de informática, tá? Então o que nós temos repassado que são robôs que puxam diretamente, captam essas informações diretamente dessas bases de dados. Inclusive, para esse ano, nós vamos puxar diretamente do Lattes para verificar a produção científica dos pesquisadores do Amazonas. Porque se você busca pelos Scopus, os Scopus ele só pega aquelas publicações indexadas. Então, muitas de publicações que saem em seminários, congressos, não entram na base de dados dos Scopus, mas entra no Lattes porque a pessoa informa. Então, nós vamos puxar isso do Lattes diretamente. Isso foi uma parceria da SECT, FAPIAN e do CNPq para ter acesso a essa base de dados do Lattes. Tá? Mas são recolhidos automaticamente, com exceção da Pintec, porque não tem sistema, o próprio IBGE não tem, e a alimentação é manual. Tá certo? E eu espero do INPI, que é manual atualmente, a alimentação, e vamos ver com o lançamento do portal de patente deles, como é que nós vamos fazer essa captação. A ideia é que seja também tudo automático. Então, a gente já tem como ir no CNPq para buscar a plataforma lá, a pessoa vai ficar feliz. Agradecemos aos palestrantes, pedimos que retornem ao lugar de vocês. Obrigada. O 8º painel, com a apresentação das boas práticas de gestão identificadas no processo de avaliação no Programa da Excelência na Gestão, no ciclo 2012, Critérios 3. Convido a Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP, de Manaus, Amazonas, para apresentar o critério 3.1, modelo FNQ 1000 pontos. Chama ao palco o senhor Carlos Renato Frota. Bom dia a todos. Meu nome é Renato Frota. Eu sou coordenador da área de negócios e cooperação da FUCAP. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à BIPT pelo convite, os parceiros MCTI e FNEP, por essa oportunidade importante para a nossa fundação de mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa experiência. Antes de dar início efetivamente à prática, eu gostaria de pedir licença de vocês para fazer uma pequena contextualização do que é a FUCAP e como ela está inserida no ambiente econômico lá na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Nós somos uma fundação privada sem fins lucrativos, que este ano completamos 31 anos. A FUCAP não é tão, já é uma jovem comparada aqui ao INT, que tem 90 anos, mas, enfim, para a história do Amazonas, 30 e poucos anos, é bem relevante para a história do Estado. Enfim, quando a FUCAP foi criada, nós tínhamos apenas uma universidade, a Universidade Federal, e tínhamos praticamente um ambiente de baixíssimo nível de inovação e de pesquisa tecnológica. Então, a FUCAP foi criada em 82 pela Federação das Indústrias e pelo Centro das Indústrias. Obviamente, nós somos uma fundação privada, ligada à Federação e ao Centro das Indústrias, mas não fazemos parte do Sistema S, ou seja, nós não temos recursos orçamentários públicos, nem da folha de pagamento, e vivemos efetivamente dos recursos da prestação de serviços, como se fosse uma instituição, uma empresa efetivamente privada. Então, para isso, todo o cuidado que nós temos com essa questão dos negócios, dos clientes e da parte de mercado. Aí vocês estão vendo aqui onde nasceu a FUCAP em 82, um prédio de cerca de 300 metros quadrados, que hoje funcionam toda a área de educação. Eu vou já mostrar para vocês, enfim, uma vista dos prédios da FUCAP. E aqui são 2 prédios, onde funciona a área de tecnologia da FUCAP e mais as áreas administrativas, enfim, presidência, etc. E tal. Nós estamos localizados na cidade de Manaus, dentro do polo industrial. Nós temos 3 sites dentro do polo industrial, ocupamos 2, com cerca de 14 prédios. Aqui, onde funciona toda a área de educação, cerca de 13 mil metros quadrados de área construída. E aqui, aquela fotografia que eu mostrei há pouco a vocês, onde funciona a área tecnológica. Recentemente,
nós abrimos também uma unidade na zona central da cidade de Manaus para atender a área de pós-graduação e extensão. Um pouco dos números da nossa fundação, a fundação que tem negócios acima de 100 milhões de reais por ano, 19 mil metros de área construída, com mais de 1.000 colaboradores. Nós temos cerca de 6 mil estudantes regulares, distribuídos em cursos técnicos, cursos de extensão, pós-graduação e cursos de graduação. E temos 10 mil alunos que são funcionários de empresas do polo industrial que a FUCAP capacita, não são alunos regulares, são alunos pontuais de empresas onde eles frequentam a FUCAP ou são operações dentro da própria indústria. Nós temos hoje cerca de 13 cursos técnicos, são cursos ligados sempre à área de tecnologia, 9 cursos de graduação e 35 cursos de pós-graduação. A FUCAP participa desde o ano 2000, aqui do Programa de Excelência da BIPT, e, ao longo desses anos todos, nós conquistamos algumas certificações. Em 98, a ISO 9001, vocês lembram que, a partir dos anos 90, as empresas todas brasileiras buscavam essa certificação. Hoje é uma certificação muito mais comum, mas também nós temos certificações importantes, como a certificação 14001, que foi conquistada em 2010. Nós estamos no estado do Amazonas, é muito importante que nós tenhamos uma certificação ambiental. Em 2006, nós conquistamos uma certificação de segurança da informação importante para nossas operações, não só de apoio à pesquisa tecnológica na indústria, nós trabalhamos com ativos sigilosos da indústria e também ativos sigilosos de clientes do setor público, e também temos um conjunto grande de laboratórios e, por conseguinte, fomos forçados a ter uma certificação 17025. Temos a honra de ter já conquistado por 4 vezes o Prêmio de Inovação Tecnológica da FINEP, como instituição de tecnologia. Aqui é o funcionograma da FUCAP. Nós temos um conselho diretor, uma presidência e 2 áreas de negócios, uma área de educação, formada por uma escola de formação de técnicos, com aqueles 13 cursos, uma faculdade focada nas engenharias, na área de TI, na área de design, e também uma área grande de extensão e de pós-graduação. Essa área de extensão e pós-graduação é uma área, evidentemente, que trabalha muito em função das demandas de mercado. A escola e a faculdade trabalham, evidentemente, nos cursos formais, regulamentados pelo MEC e pelo Conselho Estadual de Educação. E temos também uma área de produtos tecnológicos, que é uma área importante, com a prestação de serviços, principalmente para a indústria, mas também para o setor público. Os nossos 2 grandes mercados são formados pela indústria, vou mostrar um pouco do porte do Polo Industrial de Manaus para vocês, e também o setor público, que acaba por demandar serviços de TI e serviços de estudos técnicos. Então, aqui na área tecnológica, nós temos um sistema de informação, uma área muito grande, são cerca de 300 profissionais que trabalham com TI, 2 data centers, fábrica de software, enfim, uma série de projetos ligados a essa área. Uma área de desenvolvimento tecnológico e regional, ou seja, uma área que trabalha com projetos de P&D com a indústria e programas e projetos na área de meio ambiente, e um conjunto de laboratórios. Laboratórios que ensaiam brinquedos, ensaiam gás carbônico para refrigerante, material escolar, enfim, laboratórios bem diversificados. Bem, acho que vocês conhecem a cidade de Manaus, mas para quem não conhece, Manaus é uma cidade-estado, tem uma grande concentração econômica e congrega o Polo Industrial de Manaus, cerca de 600 indústrias. Essas indústrias geram aproximadamente 72 bilhões de faturamento e elas trabalham em cluster. Vocês devem conhecer esses produtos eletroeletrônicos e bens de informática, que formam um grande cluster, cerca de 50% do setor é formado por indústrias de aparelhos de televisão, computadores, aparelhos de som, etc. E tal. E há outros clusters também, não tão conhecidos,
como, por exemplo, o cluster de concentrados de refrigerantes, bebidas não alcoólicas, como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Guaraná Antártica, enfim. Boa parte desses refrigerantes todos são fabricados em Manaus, a parte de concentrados. Então, isso é uma grande oportunidade para a FUCAP, mas também é um grande desafio, porque são indústrias, em geral, que trazem as tecnologias prontas, em geral são multinacionais, apoiadas por indústrias brasileiras, e que, no momento inicial, acabam rejeitando qualquer tipo de projeto de produto, né? Então, nós trabalhamos muito, inicialmente, com elas, nas demandas de processo, e depois, efetivamente, acabamos por ter reconhecimento e, evidentemente, desenvolvemos alguns produtos também junto com elas. Então, esse é um contexto onde nós estamos trabalhando lá em Manaus. Então, agora, começando efetivamente, qual é a prática, né? O critério é o critério de cliente. Nós trabalhamos, na verdade, lá no Centro de Cooperação e Negócios, com os dois critérios, tanto o critério de imagem e conhecimento de mercado, como o critério o 3.2, que é o critério de relacionamento com o cliente. E aí, o que foi que nós fizemos? Para vocês entenderem, ao longo dos 30 anos, esse portfólio foi crescendo muito pelas demandas da indústria, pelas demandas regionais. Quer dizer, um ambiente econômico pujante, forte, mas sem grandes ofertas de serviços tecnológicos. Como eu falei há pouco, há 30 anos atrás, você tinha apenas uma universidade. Hoje não, você tem várias universidades, várias faculdades, vários institutos, mas com grande dificuldade ainda de atender a dinâmica dessa indústria. Então, a FUCAP acabou montando um grande portfólio, um portfólio bem diversificado, e, evidentemente, quem trabalha com um portfólio muito grande precisa eleger focos, precisa eleger prioridades, porque, senão, você não consegue ter perna para estabelecer uma base, um buffer de conhecimento, porque isso custa muito caro. Então, a análise era que você tinha um esforço de venda na organização pulverizado, quer dizer, cada área técnica cuidava dos seus próprios negócios. Então, vocês imaginam o que é um técnico, um especialista, conversando com um engenheiro de uma indústria, conversando com o mercado. Isso, evidentemente, não pode dar muito certo. Você precisa ter pessoas com perfil para conversar com o mercado. Você tinha também uma sinalização, nós tínhamos, na FUCAP, a nossa formação de clientes, eram grandes clientes, né? Fora, evidentemente, a área educacional, você tem cerca de 6.000 clientes, cada aluno é um cliente, mas na área tecnológica você tinha esse faturamento formado por grandes contratos. E grandes contratos são muito bons até o momento em que eles acabam, né? Então, o nível de risco é muito alto e nós buscamos, então, vamos reestruturar, definir uma área específica na fundação para cuidar de mercado, vamos definir claramente qual é o nosso portfólio e vamos focar para poder aumentar essa base de clientes. Então, efetivamente, a providência prática foi criar, em 2011, nós já tínhamos uma área de novos negócios, enfim, uma assessoria, mas que ainda não estava totalmente estruturada. Então, em 2011, a FUCAP criou o SENEC, que é o Centro de Negócio e Cooperação. Essa palavra cooperação não é só cooperação institucional, é cooperação comercial, é cooperação de execução também. Você não consegue executar um projeto 100% dentro de casa. Custa muito caro. Então, nós precisamos buscar cooperação para a execução dos projetos, mas, fundamentalmente, cooperação para a busca de clientes, para o entendimento de determinados mercados. Então, criamos esse centro, foi uma providência importante, montamos uma equipe, nós somos 5 engenheiros, sênios, já meio velhinhos, como eu, mais de 30 anos de engenharia, com experiência naquele ambiente, com bom conhecimento nesse mercado do Polo Industrial de Manaus, mas, efetivamente, há uma interação muito forte com parceiros específicos para cada área do portfólio. Então, você não consegue capilarizar as ações comerciais, as ações de busca de clientes e negócios, o entendimento de mercado a partir apenas de 5, 6, 7 cabeças. Você precisa conversar, entender e buscar essas parcerias para que você tenha efetivamente o crescimento dos negócios e a pulverização dos negócios na instituição. Bem, a ferramenta, nós buscamos,
objetivo foi construir, então, um plano de negócio para cada grupo desse portfólio. Quer dizer, o mercado de TI é uma coisa, o mercado de educação é outra coisa, o mercado de laboratórios de ensaios é uma outra coisa bem diferente. Não daria para você fazer um plano de negócio para a instituição. Então, nós estratificamos todos os itens do nosso portfólio, fizemos uma análise criteriosa daquilo que efetivamente tinha possibilidade de ter mercado, daquilo que efetivamente nós estávamos preparados para poder atender o mercado, estratificamos isso corretamente internamente e fizemos uma análise dos possíveis mercados. Para cada item, quais são os possíveis mercados? Rodamos a matriz SWOT, fizemos interações, analisamos com os técnicos e auscultamos algumas empresas para saber se realmente aquele mercado existia. E aí relacionamos quais são as empresas, quais são os possíveis clientes daquele mercado. Então, sei lá, o mercado, por exemplo, de ensaios de brinquedos, ou o mercado de data center, serviços de host, colocation para data center. Bem, que mercado é esse, onde estão, quem são os clientes e quais são os principais clientes desse mercado. Quais são nós não podemos atender 30, 40 clientes interessados, por exemplo, em data center, em serviços de data center, ou então em desenvolvimento de software. Nós precisamos escolher quais são aqueles clientes que têm mais potencial para a compra dos nossos serviços, para fazer negócio. Então, nós focamos nos clientes-alvo. Olha, precisamos conquistar esse cliente aqui. Precisamos conquistar, por exemplo, uma Samsung, precisamos conquistar um setor público, uma empresa, por exemplo, uma Petrobras, enfim. Não sei se vocês sabem, mas Manaus tem uma operação muito forte na área de energia, de petróleo e de gás. É a única cidade da Amazônia que tem refinaria, que tem produção de gás, de petróleo, transporte, tem todo um cluster muito parecido com o estado do Rio de Janeiro. E aí, evidentemente, você foi especificando, foi dando prioridade para determinados clientes. Depois veio a pergunta, bem, quem são os nossos concorrentes? Não os concorrentes da FUCAP, os concorrentes de cada item do portfólio. Isso deu um trabalho danado, mas é um trabalho que, depois de todo ano nós vamos atualizar, fica muito mais fácil, porque você passa a conhecer cada vez mais esse mercado, esses clientes, e definir cada vez melhor o seu portfólio. Conhecemos um pouco dos concorrentes, fizemos um benchmark local, mas também fizemos um tour pelo Brasil, conhecendo os institutos, enfim, vendo as boas práticas na área de negócios, enfim, dentre outros itens. E, evidentemente, descobrimos que, pelo menos lá em Manaus, institutos de pesquisas, enfim, de prestação de serviços tecnológicos, não estavam tão bem estruturados para atender esse mercado, sob o ponto de vista de estruturação interna para negócio. O que nos deu uma responsabilidade maior de sair um pouco à frente e conquistar esses clientes. Bem, depois de analisar o portfólio, os possíveis mercados, os possíveis clientes, a definição dos clientes-alvos, ver toda aquela questão de oportunidades, fraquezas, etc. e tal, nós definimos um plano de ação muito claro para a nossa equipe de negócio. Nós não podíamos ter dúvida no nosso dia a dia, na execução, do que fazer numa segunda-feira. O que é que eu tenho que fazer? Para onde é que eu vou? Que tipo de cliente eu vou visitar, fazer uma prospecção, enfim, estar muito claro a partir desse plano de negócio. Isso nos ajudou muito. Muito bem. Isso tudo, evidentemente, alinhado com o nosso planejamento estratégico, que a Fundação tem, uma ferramenta muito forte lá que nós temos, aliado, evidentemente, uma interação muito forte com as áreas internas, as APS, de prestação de serviço, validado, evidentemente, pela diretoria, e com revisões semestrais da matriz SWOT, porque os mercados eles mudam, né? Você tem empresas que chegam, empresas, novos setores, enfim, dificuldades internas de manter recursos humanos. Então, às vezes, você é obrigado a sair de um item no portfólio porque você perdeu boa parte do seu recurso humano para um concorrente ou por alguma outra razão de mercado. Criamos algumas ferramentas, criamos um formulário chamado ON, que é uma oportunidade de negócio, que é a certidão de nascimento do negócio. Quer dizer, você vai para uma reunião com um cliente, você não vai lá conversar, tomar cafezinho, você vai em busca de identificar uma oportunidade. Criamos também uma planilha master, onde você tem todo o histórico do cliente, as reuniões, enfim,
as propostas. Isso está sendo feito agora um sistema interno, um sistema de CRM, onde aí sim você vai ter efetivamente todo o acompanhamento dessa negociação. Fazemos diariamente reuniões com a minha equipe, com as equipes, enfim, que são aderentes aos processos mais daquele dia. Essas reuniões nem sempre são presenciais, são reuniões às vezes virtuais, são conferências que nós fazemos com ferramentas eletrônicas. Uma vez por mês, nós fazemos uma avaliação do andamento do plano de negócio, daquilo que foi feito, os fracassos, enfim, as vitórias, as correções de rumo. E também fazemos já falei ainda há pouco, fizemos uma pesquisa dessas boas práticas com os nossos concorrentes, né? Tudo isso está sendo lastreado com procedimentos operacionais. Você vai ao Diário Oficial, você tem uma área na FUCAP de inteligência competitiva que consegue captar as oportunidades de editais, por exemplo, e o que fazer com o edital? Como é que você trata um edital? Então, nós criamos todo um procedimento de tratativa de edital, porque isso dá muito trabalho, você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de edital, desde a área técnica, jurídica, área contábil, etc. E tal. Então, isso está tudo muito bem definido nos procedimentos. Bem, não era possível abranger todas as áreas da FUCAP. Há serviços na FUCAP que são serviços de fluxo contínuo, serviços de baixo valor, não de valor estratégico, mas de valor financeiro, onde as áreas já desempenham um bom atendimento ao cliente. Então, nós focamos efetivamente em negócios de maior porte, né, em projetos de maior envergadura, e, evidentemente, isso nos deu algum sucesso, né? Porque, bem, o grande desafio foi a mudança de cultura. Você saiu de uma cultura onde o próprio técnico negociava livremente, né, com apoio, evidentemente, da diretoria, mas ele tinha liberdade de fazer a proposta, de definir escopo, até de dar preço. E agora uma cultura um pouco mais centralizada, mas não a centralização no sentido de atrapalhar a negociação, e sim de orientar, de estar ao lado da área técnica, dando uma orientação, dando todo um respaldo de pessoas que têm um pouco mais de experiência em mercados e clientes. Então, essa mudança cultural, ainda, evidentemente, isso é um processo contínuo, ainda não foi totalmente concluído, mas é importante. Também há hoje uma corresponsabilidade e há um ponderamento muito grande das áreas técnicas, quer dizer, elas se sentem responsáveis efetivamente pelo fechamento dos negócios e não só pela execução, né? Elas, para mim poder executar, eu preciso primeiro assinar o contrato. Então, não é algo assim, eu vou ficar lá esperando que o Senec, lá o Renato, a equipe dele, façam um milagre e tragam aqui os contratos. Não, há uma parceria efetiva entre a área de negócios e as áreas técnicas. O próximo desafio é aumentar todo esse empoderamento dos nossos técnicos para fazer com que a Fundação possa crescer e se consolidar no mercado. Alguns indicadores aqui de resultados qualitativos, a centralização e otimização dos esforços de venda. Você não pode sair por aí tentando abarcar o mundo com as mãos, você tem que ter foco, muitas vezes um foco cirúrgico daquilo que você quer fazer. O maior controle desse processo como um todo, como eu falei ainda há pouco, a corresponsabilidade das áreas técnicas, né? Uma melhor segmentação de mercado, quer dizer, muitas vezes no plano de negócio você imagina algo que quando você vai no dia a dia ali conversar, estabelecer uma relação mais próxima das empresas, você percebe que não é bem assim. A visão da empresa é diferente daquela sua visão preliminar. E aí você precisa corrigir. Não adianta você impor ao mercado a sua visão, a sua vontade. Você precisa, ao escutar, entender para poder melhor atender. A melhor segmentação de mercado, isso é importante também. Há mercados que aparentemente são grandes, mas são mercados que são atendidos por outras empresas, por outras corporações, enfim. Ou há um atendimento corporativo, então você não consegue entrar. Bem, e aí, disso tudo, você tem alguns indicadores aqui. De 2011 para 2012, nós conseguimos aumentar em cerca de 80% o número de empresas que nós contactamos, né? Não é um contato
superficial, é um contato profundo. Muitas vezes você faz 2, 3 reuniões técnicas com uma mesma empresa. Você teve uma grande quantidade de novas oportunidades de negócio, um aumento de quase 200% de oportunidades que estavam lá no mercado, era uma demanda, às vezes, reprimida, e por falta de conhecimento do mercado, do que nós fazemos, e o conhecimento da FUCAP em relação ao mercado, essas coisas não se fechavam. Também houve um aumento substancial da emissão e do fechamento de propostas, cerca de 200%. Isso é importante? Isso é importante, claro. Você ter um crescimento de propostas, de valores, é importante. Mas mais importante que isso é a mudança de cultura, é a postura de toda a organização em relação ao cliente, né? Não é só ler lá os preceitos, né, da Fundação Nacional da Qualidade, participar aqui, mas isso tem que estar no dia a dia, tem que estar no nosso DNA. E não só no DNA dos dirigentes da FUCAP, não só no DNA das pessoas que estão preocupadas com os negócios, mas no DNA desde do porteiro da FUCAP até a presidência da FUCAP. Quer dizer, todos têm que entender que o foco é o cliente, nós precisamos efetivamente manter a fundação viva, até porque nós somos privados. Quer dizer, nós não, no final do mês, se não tiver dinheiro para pagar a folha de pagamento, o que vai fazer? Vai tomar um empréstimo no banco e tal, enfim. Então, nós precisamos efetivamente ter uma ação de foco no cliente. Bem, espero poder ter contribuído. Evidentemente, tem uma série de detalhes de um plano de negócios que vocês conhecem, né? Esse plano de negócio, como o nome já fala, ele é algo que você planeja, né? Você precisa corrigir sistematicamente, mas, fundamentalmente, o importante, quero frisar aqui, é dizer, não basta você estar num ambiente econômico pujante e com grandes oportunidades. É preciso que você se apresente de forma profissional, de maneira organizada, e que você dê as tratativas todas para o desenrolar desses clientes. Nós temos também lá dentro do SENEC uma área que acompanha o relacionamento com o cliente, de saque, ouvidoria, de pesquisas de satisfação. Isso também é da nossa área. Por quê? Porque o cliente ele precisa voltar, ele precisa ser fidelizado. Então, às vezes, você consegue um cliente, você tem um bom contrato, mas a execução deixou a desejar e esse cliente nunca mais volta. Então, nós temos toda uma preocupação de entender o início, o meio e o fim daquele contrato. Não apenas conseguir o contrato e passar para a área executora e esquecer o cliente. Não, a gente vai, acompanha, e isso é um processo extremamente complexo, trabalhoso, mas vital para a sobrevivência da Fundação. Muito obrigado, depois fica à disposição. Agradecemos ao palestrante. Pode retornar ao seu local. Convido o Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental, Embrapa Amazônia Oriental de Belém, Pará, para apresentar o critério 3.2, modelo GES Pública 500 pontos. Chamo à frente a senhora Ruth Linda Benchimol. Bom dia. Eu não sou Ana Lara Lima, né, que deveria estar apresentando aqui. Na verdade, eu vim substituindo, ela não pôde estar presente, é a nossa jornalista. Na verdade, eu sou representante da Embrapa Amazônia Oriental na ABIPT, a gente está desde 2006, e eu vou tentar apresentar aqui a prática que ela viria apresentar e depois, qualquer dúvida, a gente conversa numa outra oportunidade. Bom, a prática que foi selecionada para nós do relatório de gestão foi respondendo como a Embrapa Amazônia Oriental se relaciona com a sociedade, tá? Também no critério 3. Então, vamos lá. Bom, então, o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa Amazônia Oriental, o SAC, ele é, na verdade, corporativo. Todas as unidades da Embrapa, todas as 47 unidades da Embrapa possuem um SAC. Só que, dependendo assim da estrutura da unidade, né, nós somos muito diversos, né, no Brasil inteiro, dependendo da estrutura, a gente tem ou não um nível maior de consolidação desse SAC. Mas, de qualquer forma, para que ele seja implantado, é necessário que a gente siga o Manual de Atendimento ao Cidadão da Embrapa, é todo normativo, e algumas outras normas internas customizadas para cada unidade. Bom, o SAC, na verdade, ele é, como para todos os institutos que estão presentes aqui, ele é um canal de relacionamento com o cidadão, tá? Muito importante. É um sistema que, ao ver da gente, é nevrálgico, né? Ele mede a pulsação,
né, da sociedade em relação às unidades da Embrapa. E lá, no nosso caso, na Amazônia Oriental, a gente tem uma diversidade muito grande de clientes, né? A gente vai desde a dona de casa, que tem uma plantinha no seu quintal, que tem um vasinho de planta na janela, aos grandes industriais, aos pecuaristas, aos estudantes, né, aos agricultores do interior da Amazônia. Então, é uma diversidade muito grande e que a gente sempre tem que responder. Então, por essa sua característica, justamente surgem dúvidas de todas as naturezas, né, tanto de natureza técnica quanto de natureza não técnica, que a gente procura sempre responder. Então, em função disso, de toda essa pulsação, de toda essa quantidade de gente que entra em contato lá, dessa diversidade, a gente acaba tendo com o NUSAC um instrumento de medição, né? Um instrumento que a gente considera assim, importante de aferimento para o nosso relatório de gestão. A gente mede como é que a Embrapa está sendo vista ali na região, o que eles esperam da gente, o que a gente poderia ter respondido e ainda não respondeu, e assim por diante. Tá? Então, o objetivo, na verdade, do SAC seria realizar os processos de atendimento por meio de condutas sistematizadas. Certo? Essas condutas, elas são ações de comunicação dirigidas ao público, tanto interno quanto externo, baseados nos valores da comunicação e da instituição. Tá? Lá na nossa unidade, o SAC ele é gerenciado pelo NCO, é o Núcleo de Comunicação Organizacional, que cuida de toda justamente essa comunicação, tanto com o público externo quanto com o público interno. Tá? E o NCO ele é um dos núcleos estratégicos da Embrapa, um dos 3 núcleos estratégicos da Embrapa, juntamente com o Núcleo de Tecnologia da Informação e o do Desenvolvimento Institucional. No fim das contas, né, resumindo tudo, o SAC, na verdade, é um meio estratégico de transferir tecnologias, divulgar ações de pesquisa e de se relacionar com a sociedade de um modo geral. Bom, então, em função dessa importância que é dada ao SAC, né, lá na unidade, que é um centro de referência ali na região norte, nós procuramos dar um foco maior de melhoria para aquele tipo de atendimento. Então, desde 2011, a gente vem trabalhando em cima de atualizar, né? Esse aqui é o primeiro contato que o cliente tem quando vai... né, na verdade, um formulário impresso, né, que você tinha que preencher muitas vezes manualmente. E a grande melhoria que a gente fez foi justamente informatizar, né, esse atendimento. O sistema de atendimento, né, do SAC, ele, na verdade, se tornou no sistema de gestão do SAC informatizado, o que para nós foi um ganho muito grande, porque os benefícios, né, de você ter um sistema informatizado, ele concentrou, né, o controle das ações, né, de atendimento, o controle das demandas, né, e isso facilitou para a gente a emissão dos relatórios. Um dos grandes benefícios, né? Você pode puxar um relatório rapidamente, em vez de você ainda ir plotar esses dados manualmente. Então, a gente pode tirar relatórios daí, de que região do Pará está sendo mais demandado, que tipo de cliente demanda mais a Embrapa, né? Que tipo de informação eles pedem, e assim por diante. Tá? Então, na verdade, esse sistema ele trouxe para nós um feedback, né, da sociedade, principalmente para a chefia de transferência e para a chefia de P&D, para novos direcionamentos de ação de transferência e também de pesquisa, né? Por que não? Então, aqui como exemplo, um dos relatórios que a gente pode obter lá de forma bem simples e rápida, né, seria qual é o tipo de contato que é feito, né? Na região amazônica, a gente ainda tem muito, né, a parte de cartas, né? A gente tem aqui 134, no ano de 2012, 134 contatos com a Embrapa via carta, né, com a Embrapa Amazônia Oriental, via carta, 178 contatos pessoais, as pessoas vêm do interior, se dirigem lá diretamente ao SAC, né, 125 por telefone, e aqui via e-mail, né, a parte de mídia, né, principalmente tem crescido nos últimos 3 anos. E é uma coisa assim, para nós lá na região, vocês dizem, mas isso aí é uma coisa, né, normal. Na região amazônica não é bem assim, porque quando você vai para os interiores, dificilmente até você teria um computador disponível, teria internet e uma série de dificuldades que a gente não presencia nas outras regiões do país. Já no caso da região amazônica, para nós, observar esse crescimento já foi um ponto muito positivo. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, aqui, de 2010
para 2012, né, nós tivemos em 2010 1.406 atendimentos por e-mail, em 2011 1.776 e em 2012 2.356. Então, é esse gap numérico aí que a gente encontra de diferença entre os meios de comunicação com a Embrapa, se dá esse fortalecimento, né? Como o pessoal começou, até o próprio governo do Estado começou a incentivar, né, criação de redes de internet nas escolas. Os estudantes, eles demandam demais via internet. Tá? Então, em função disso, né, dentro desse contexto aí, desse aumento, né, da utilização das mídias digitais e das redes sociais, a Embrapa Amazônia Oriental e até a própria Embrapa Sede mesmo teve que rever sua posição e reforçar a sua participação dentro dessas redes e dentro dessas mídias digitais. No caso nosso, lá da Embrapa Amazônia Oriental, a gente se chamava antigamente Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido, por isso ficou o nosso nome Fantasia Cepatu. Então, esse site aí é o site nosso da Embrapa Amazônia Oriental. Você tem dois... aqui, no caso, não deu para eu mostrar, porque tinha que entrar na internet, ia demorar um pouco mais. Nós temos 2 canais aqui dentro da nossa homepage, que seria o Fale Conosco, onde você abre uma caixinha lá, coloca seu e-mail, seu contato, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, e depois você é contactado, né, o cliente é contactado em resposta ao seu contato, e temos também um canal chamado Eu Quero. Né? Então, no caso desse canal, Eu Quero, já existe um pacote lá de perguntas e respostas que já foram dadas devido às nossas publicações, né? E, muitas vezes, o cliente ele nem precisa entrar em contato. Ele já encontra lá, nesse canal Eu Quero, a resposta para a sua dúvida ou para o seu motivo de ter entrado em contato com a gente. Bom, o outro canal que a gente tem de comunicação é o YouTube, né, que seria o canal Embrapa Amazônia Oriental, onde a gente tem vídeos passo a passo que mostram, né, sistemas de cultivo, tratos culturais, seria várias técnicas agrícolas, né, e de pecuária que são mostradas em vídeo passo a passo. Então, o acesso também é livre. E temos o Twitter, @Embrapa Amazônia, que é o canal mais recente de comunicação da Embrapa Amazônia Oriental com a sociedade. É um canal extremamente dinâmico. Ele é muito assim, é preciso uma pessoa diretamente lá atendendo. Ele é muito utilizado por estudantes e por profissionais da nossa área lá na região, que tem acesso ao Twitter, né? Geralmente gente mais nova, que já está acostumada com esse tipo de mídia digital. Então, ele é tão dinâmico que a gente teve que montar um outro processo, teve que criar um processo de gestão dentro do NCO, exatamente só para a gestão dessas mídias digitais, de tanto que é demandado. Tá? Então, esses 3 canais aqui, eles são da Embrapa Amazônia Oriental, da nossa unidade. E a Embrapa Sede, né, de um modo geral, a SECOM, né, a Secretaria de Comunicação, montou um perfil agrosustentável corporativo no Facebook, onde ela alimenta diariamente com o conteúdo das nossas 47 unidades. Tá? Bom, então, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, tá? Rapidamente. Eu, na verdade, a menina que era para estar aqui, a Ana Laura, não pôde estar presente. Eu espero ter mostrado para vocês a nossa pequena boa prática. Tá? Muito obrigada. Convido os demais palestrantes deste painel a comporem a mesa. A pergunta para os dois. Gostaria de saber como é feita a pesquisa de satisfação com os clientes. Né? A gente entendeu assim, o saque, a demanda, mas como é feita essa pesquisa para ter esse retorno do cliente? Se o atendimento está bom ou não, esses indicadores. Para mim? Deixa eu aproveitar, porque só para complementar, junta, na mesma linha, queria ver assim, mecanismo de proatividade na conversa direta, tete a tete com o cliente. Essa linha que está falando de pesquisa. Bem, em relação à satisfação do cliente, nós temos canais de comunicação abertos, saque, ouvidoria, e-mail, telefone. Também nós temos um processo de acompanhamento, principalmente dos grandes contratos, de um acompanhamento sistemático, de entrevistas com o cliente. Uma pessoa da minha equipe vai ao cliente entrevistá-lo. Tem um conjunto de perguntas estruturadas que faz com que a gente consiga perceber se o cliente está plenamente satisfeito,
ou se ele está satisfeito com a execução técnica, mas não está satisfeito, por exemplo, com as questões relacionadas à emissão de nota fiscal, forma de pagamento, enfim, outras áreas que não são afins ao negócio em si. Então, com isso, a gente consegue perceber, mas, principalmente, consegue estabelecer uma relação de confiança com o cliente, ou seja, o cliente percebe claramente que tem com quem conversar lá na FUCAP sobre o seu problema, sobre a sua insatisfação, né? Então, há contratos que chegam a durar 24 meses, então nós fazemos aí pelo menos 3, 4 vezes por ano entrevistas com o cliente. Nos negócios de menor porte, há um sistema automático, é uma mensagem automática que o cliente recebe e ele responde aquela pergunta de maneira pela própria internet. Mas quando nós entendemos que é um cliente estratégico, o porte do negócio realmente é relevante, nós estruturamos um planejamento de visitas e essas visitas são feitas por uma pessoa da minha equipe, treinada para isso, mas também treinada para perceber outras oportunidades. Quer dizer, você não vai lá só saber se o cliente está satisfeito, mas vai lá tentar fidelizá-lo e descobrir outros tipos de oportunidades de negócio. Então, às vezes, também eu vou pessoalmente nessas visitas e há, evidentemente, todo um planejamento nas áreas de execução das reuniões técnicas de acompanhamento. Mas vocês sabem que, muitas vezes, por questões pessoais, o cliente acaba não falando para aquela pessoa que está mais intimamente ligada para ele, vai se queixar para uma terceira pessoa, um pouco mais de liberdade. Às vezes não é nem uma queixa, é uma questão realmente de uma oportunidade de melhoria. Então, esses são os dois. A segunda pergunta é sobre... Você poderia repetir que eu escutei? Mas você já respondeu, inclusive. É justamente o canal de relacionamento direto com o cliente mesmo, nessa coisa dela. Ok. Já respondi, sim. Ruth. Ela gostaria que a Ruth também colocasse sobre essa pergunta em relação à Amazônia. Em relação aos clientes, a satisfação? Eu não entendi. Faz de novo. Como é feita a pesquisa de satisfação dos clientes? Você também. É a mesma pergunta para os dois. Bom, o monitoramento a gente faz no dia a dia, né? Assim, pessoal, não existe uma computação desse monitoramento, porque o cliente, se ele não é atendido, ele reclama na hora. Então, a gente tem lá um registro do número de reclamações de demandas não atendidas. Então, com esse sistema, a gente conseguiu controlar muito mais, porque você emite um relatório de como está andando o atendimento dessa demanda, quem é que está demandando, quem é que está atendendo essa demanda. Então, é uma coisa muito simples que se reflete, no final, no número de reclamações de não atendimentos. Deixa eu só complementar um pouquinho, informar. Bem, nós temos metas institucionais de satisfação de cliente, metas institucionais e metas também por área, por tipo de cliente. Então, essas metas elas têm que estar permanentemente supervisionadas e, quando essa meta não é atingida, nós fazemos todo um ciclo de reunião de análise crítica, enfim, por que motivou, fazemos uma análise de causa, para não corrigir especificamente aquele problema daquele cliente, e sim corrigir a causa sistêmica daquilo que está acontecendo, né? Que também outros clientes podem estar percebendo a mesma dificuldade e não está claramente exposta nas entrevistas. Ótimo. Bom, quanto à FUCAP, assim, eu tive o prazer de chegar a tempo de escutar. Meu nome é Janete, eu sou do GESPública, avaliadora e agora integrando também na modelagem das novas tecnologias de gestão. FUCAP, assim, eu vi como a gente está integrado, né? O governo federal com os demais modelos. Foi muito bom ouvir. E apenas deixar assim uma contribuição, se me permite, né? Uma fala que você falou que está bem coerente com a política do GESPública hoje, do governo, na melhoria da prestação de serviços públicos ao cidadão. Independente dele ser o cliente, como você falou, que é mais adequado ao seu negócio, né? Como a sociedade, que ela bem mencionou ali, o cidadão mais adequado ao ambiente público, né? E que todos nós, sociedade, independente do negócio, cidadão. É a questão de quando você falou de acompanhar,
né? Então, muito mais que acompanhar, de que fidelizar, é a valoração que a gente tem que dar às reclamações, independente do negócio. É uma coisa que a gente está trabalhando muito no GES Pública. Valorar, e não é valorizar, as reclamações enquanto presente. Tá? Se a gente quer que um cliente ou um cidadão retorne e contribui, tem que dar valor às reclamações e entendê-la como presente, como primordial. É a minha sugestão, deixar assim em termos de contribuição à FUCAP. Muito obrigado. Você tem razão. Realmente é isso. Agora, a minha colega ali, né, da Embrapa. Eu teria muitas perguntas, porque tudo que você falou vincula-se à Lei de Acesso à Informação, o critério 3 para a gente, o critério 4 dentro do GES Pública, ele é o cerne que está alinhado, enquanto carta ao cidadão, para tudo quanto é modelo e direciona hoje a nossa política, né? Tanto que o sistema, não sei se ontem foi falado, o sistema de avaliação de gestão, ele é o instrumento que hoje faz o alinhamento institucional de toda a estrutura de instituição pública. Várias perguntas, tá? Vou fazer a primeira. Eu não sei se vocês aí também têm, mas... Espero poder responder, porque a dona do processo não está aqui, né? Eu, enquanto GES Pública, é muito importante essa palestra, assim, né? Como que é, e até porque é uma reclamação dos órgãos e instituições públicas que chegam ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Como que vocês estão fazendo o relacionamento de todos os canais que vocês têm de comunicação com o cidadão, com a sociedade, com o serviço de informação ao cidadão, que tem praticamente, pelo que você falou, a mesma funcionalidade, mas tem um diferencial que é o monitoramento? Bom, tudo da gente está na nossa página, né? Na nossa homepage. O que a gente pode responder assim de imediato para você é que esse núcleo de comunicação organizacional, ele concentra toda essa função de comunicação, né? Dentro lá da nossa unidade, tanto com o nosso público de lá de dentro, quanto com o público externo. E as informações pertinentes ao público externo de grande interesse, elas todas são veiculadas na nossa página, né, da Embrapa Amazônia Oriental. Agora, essa interface, assim, internamente, é isso que você quer saber? A estrutura mesmo organizacional, porque o serviço de informação ao cidadão é obrigatório e ele tem prazos de avaliação de governo, né? Então, é importante a gente saber. Você diz no caso do portal de transparência, esse tipo de informação? Não, é o serviço de informação ao cidadão que foi criado pela lei, pela LAI, como obrigatório. Lei de acesso à informação. Bom, a princípio, eu não teria como lhe responder agora. Eu posso pegar o seu e-mail e posso tentar ver como é que isso se processa lá dentro. gespublica@planejamento.gov.br. Eu anoto aí daqui a pouquinho com você, quando eu descer daqui, tá bom? Vocês deixam eu fazer só mais uma, então? Deixa, gente. A plateia aí, deixa? Então, tá bom. Mas é a última, tá? Eu estou até fazendo essas perguntas porque eu não sei se ontem foi tocado e eu considero isso de relevante para todos nós que somos servidores públicos, porque isso será cobrado às empresas, à sociedade de economia mista, às autarquias, inclusive às 10 horas. Está tendo um pronunciamento da nossa presidenta sobre algumas alterações de relacionamento com o consumidor, então eu estou logo fazendo a pergunta, né? Sobre os padrões, e aí tanto pode ser para a FUCAP, para você, nós precisamos ter para relacionamento com a sociedade, com o cidadão, compromissos, né? Então, hoje, uma carta ao cidadão, um catálogo de serviço, ele só vai receber a certificação se ele tiver compromisso e esse compromisso tiver serviços que dão sustentação a esse compromisso, mediante desempenho de qualidade e com indicadores na gestão interna para dar sustentação. Isso existe, vocês têm compromissos elencados nesse saque, porque você citou alguns números interessantes aí. Só que você citou indicadores, né? Pessoal, pela internet, até interessante, 2.000 e tanto. Mas isso são indicadores.
existem compromissos qualitativos pactuados com o cidadão que dá sustentação a indicadores de resultado? Bom, normalmente, toda essa regra toda ela é regida pela SECOM, né? Pela Secretaria de Comunicação aqui na sede. Tem o manual de atendimento ao cidadão, nós temos, né? Então, todas as normas que precisam ser seguidas, elas são seguidas dentro do padrão desse nosso manual. Agora, em que nível isso está em relação à comunicação? Porque, como eu falei para você, eu estou aqui sentada por um acaso e peço até, inclusive, desculpas a vocês, que foi uma contingência, ela no último dia, ela não pôde vir, né? Então, a parte de comunicação todinha, todas as normas, as regras, a política, é definida corporativamente pela SECOM, aqui na Secretaria de Comunicação. Agora, existe a customização para os nossos centros, para as nossas unidades, que vão sendo feitas também de acordo com as normas corporativas. Agora, quais elas são? Eu sei que elas existem. Quais elas são? Isso eu também posso aproveitar o seu e-mail e pedir para a nossa jornalista entrar diretamente em contato com você e responder. Tem manual de atendimento ao cidadão da Embrapa. Tá? Inclusive, para você normatizar o serviço, né, o saque, em cada uma das unidades, você tem que seguir todas essas regras do manual de atendimento ao cidadão e outras pequenas normas corporativas. Tá? Posso complementar um pouquinho? Bem, embora a FCAP seja uma fundação privada, é uma fundação privada sem fins lucrativos, ela tem fortíssimos preceitos, na sua missão está de apoiar o desenvolvimento regional. E, obviamente, o grande objetivo da FCAP é melhorar a sociedade lá onde nós estamos, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Nós temos um forte programa de responsabilidade social, onde, ao final de cada ano, nós fazemos um balanço de quantas pessoas foram atendidas, e esse atendimento se dá fortemente também na área de educação. Nós temos programas que trabalham com educação ambiental, com educação na área de TI, enfim, português, matemática, inglês, enfim, línguas. E na área tecnológica, a FCAP ela é extremamente aberta à sociedade, até porque é uma fundação que pertence à sociedade. Então, nós atendemos inúmeros pedidos de análise de inventos, dúvidas tecnológicas, que não são de grandes empresas, de grandes multinacionais ou de grandes empresas brasileiras. São de pessoas normais, cidadão, que chega na FCAP e diz, olha, eu preciso saber uma informação técnica. Nós atendemos da mesma forma que atendemos uma grande empresa, com toda uma atenção. O que talvez, pegando a sua sugestão, a gente pode fazer uma oportunidade de melhoria, é atrelar, estou aqui com a nossa presidente, está me escutando, atrelar ao balanço social que nós já fazemos, do nosso quadro de programas de responsabilidade social, também essas iniciativas pontuais de pessoas que nos procuram, alunos, às vezes professores de outras instituições, com dúvidas, com informação tecnológica, e nós não cobramos para isso. A gente dá isso com o maior carinho, maior atenção. Eu canso de receber na minha sala pessoas que têm ideias, que querem ter o apoio da FCAP, e a gente orienta que tipo de fonte de financiamento, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Fazemos, eventualmente, até uma busca na nossa área de marcas e patentes. Evidentemente que nós não podemos sempre fazer isso gratuitamente, porque temos uma questão de sustentabilidade econômica. Mas tem inúmeras atividades da FCAP que nós fazemos de encontro aos interesses do cidadão. Acho que aí a doutora Isa depois pode conversar um pouco para atrelar esses dados, que às vezes estão um pouco escondidos e tal, puxar para o nosso balanço de responsabilidade social. Renato, bom dia. Bom dia. Qual é a área responsável pela manutenção do modelo de gestão de vocês e também motivação para que as pessoas o utilizem de forma correta e contínua? Bem, nós temos uma área que trabalha todos os sistemas de gestão, não só os sistemas ligados à ISO, a parte de qualidade, de segurança da informação e a parte de meio ambiente. É uma área centralizada,
mas é uma área também que faz toda a animação para que as outras áreas participem com um pouco mais de empenho e desses programas, por exemplo, o MEG, os programas de excelência de gestão. Isso é uma cultura já há alguns anos na FUCAP, nós trabalhamos com isso já há alguns anos. Então, tanto o nosso planejamento estratégico é animado por essa área, quer dizer, essa área tem um processo de fazer a governança disso tudo, né, quanto os sistemas de gestão como um todo. É uma área específica da FUCAP. Agora, é uma área que puxa a nossa orelha quando a gente não dá muita atenção. Não é isso, Vivian? E o pessoal está aqui também presente. Mas já há na cultura da FUCAP uma forte consolidação no nosso DNA de respeito a essas normas, enfim, porque isso é um diferencial competitivo também para a área de negócios, além de diferenciar a instituição como um todo nos processos de gestão. Nós não podemos brincar com isso, porque são assuntos de alta relevância para a nossa sustentabilidade. Agradecemos aos palestrantes e solicitamos que retornem aos seus lugares. Obrigada. Senhoras e senhores, faremos intervalo de 20 minutos para um coffee break no saguão e retomaremos o seminário logo em seguida. Obrigada.